Muito sofrida, eu achava sofrida devido, na época da seca agora, né? Roupa e louça, a gente fazia tudo na beira do rio. Para a terra a gente trazia só a água para lavar coisas pequenas, né? A Unicef, ela publica um dado de que o consumo de água imprópria é a causa pela morte de pelo menos 4.000 crianças ao dia no mundo. Havia necessidade de saber qual era a qualidade da água do sistema de abastecimento. E também do filtro, a gente precisava saber qual era a qualidade da água que estava sendo entregue na torneira da casa das pessoas. O primeiro diagnóstico realizado na reserva Mamirauá, que era o diagnóstico socioepidemiológico, e esse diagnóstico identificou precárias condições sanitárias, que se manifestavam em muitos casos de diarreia e verminose, né, que ocasionavam anemia, desidratação, desnutrição, em alguns casos até a morte de crianças, principalmente crianças de 0 a 5 anos de idade. No ano passado nós não tínhamos essa água encanada, as crianças sempre estavam doentes de diarreia, era febre, gripe, e agora não, é difícil as crianças adoecerem, graças a Deus. Era uma vida assim, toda atrapalhada, porque a gente, qualquer água a gente bebia, né? Quando a gente estava trabalhando assim na mata, a gente bebia água daqueles poços, daqueles igarapé. Assim, porque as crianças tomam essa água, não adoecem mais do intestino, né? Aquele barro sentava no estômago, né? Agora não, agora é muito bom. Desde o início dos trabalhos, das ações de pesquisa e extensão do Instituto Mamirauá voltado a essa questão do saneamento, é desenvolver uma tecnologia, desenvolver um sistema de abastecimento de água que fosse um sistema conveniente à realidade local, adequado à realidade local e que pudesse promover melhores condições de saúde comunitária. A ideia era pensar numa tecnologia em que ela fosse adequada a esse ambiente sazonal, a esse ambiente cíclico das águas. Tá bom tempo ruim. O sistema de bombeamento da água é simples, a gente bombeia água do rio com energia solar e essa água vai para o reservatório, depois passa por um processo de decantação, em seguida tem um pré-tratamento com filtro à base de areia antes de ser distribuído para as casas. A gente tem alguns resultados interessantes que mostram que o sistema de abastecimento realmente melhora a qualidade da água em relação à água do rio. A água da torneira tem uma qualidade 50% melhor do que a água do rio em relação à turbidez. A turbidez é um parâmetro visual, é uma coisa que as pessoas olham e já identificam uma água melhor ou não. Tem melhorias sociais que passam desde a redução de doenças causadas de veiculação hídricas, como redução do estresse da família com busca de água, acidentes até de morte de criança para ir tomar banho na beira, que as pessoas se sentem valorizadas, se sentem gente, né? Quando não tem água encanada, as pessoas acham que a modernidade ainda não chegou à sua casa. Eu acho que é o caminho para a gente conciliar o desenvolvimento sustentável ao desenvolvimento social das comunidades rurais.
também mudou a relação da saúde. Muitas vezes as crianças, principalmente meus filhos, e eles pegaram hepatite devido à água. Então, já depois que chegou a água nas torneiras, elas foram filtradas, cloradas, cuidadas, né? Então, já a criança bebe a água, toma o banho, por mais que toma aquela água, às vezes a criança escapa um pouco de água, bebe, né? Por mais que bebe mais, já não faz mal. E a saúde melhorou muito no Jarauá. A dor de barriga que as crianças tinham muito, né? Acabou. Para mim, para a comunidade, a gente se sente muito feliz. Era muito triste, né, a situação. Quando secava, a gente ia buscar água lá fora. Às vezes a gente pegava aí da beira, as crianças carregavam, né? Porque era muito longe. E muito perigoso devido ao jacaré. Tem muito jacaré aí na beira. Também tem uma diminuição no número de bactérias da água, que acontece pelo processo de filtração e decantação no reservatório. A água da torneira tem menos cerca de 40% de bactérias em relação à água do rio. Então, essa água aqui que nós coletamos na saída do filtro, ela já tem uma qualidade adequada para ser desinfetada. Ela pode passar por um processo de filtração, de cloração ou de desinfecção solar, e aí ela já está boa para ser consumida. Mudou porque agora nós fazemos comida, roupa, louça, banho, limpeza de casa, tudo sem precisar de ir na beira do rio agora, tudo dentro de casa. Muitos já tem chuveiro na sua casa, banheiro, com vaso sanitário, tudo com a caixa d'água, então tudo isso melhorou. Falando da questão do cuidado do sistema, né, isso foi uma ideia para a gente, né, envolver todos os comunitários, para que não fique só a questão do presidente, né? Eu tive essa ideia e deu certo. Envolvendo todo mundo, tem esses grupos de limpeza, aquele grupo que não limpar o sistema no mês, a gente faz reunião, chama a atenção dele, né? Olha, esse grupo não limpou lá o sistema, então ele vai ter que fazer a parte dele também para limpar. Antes só era 2 pessoas que cuidavam. Aí depois a gente começou a fazer outros cursos, né? Para já com elas mesmas que participaram da primeira oficina, né? Já foi repassando o que elas já aprenderam para outras pessoas, que fomos nós, né, da comunidade. E aí a gente criou um mutirão, né, assim, das casas, de 2 em 2 famílias ficarem cuidando da água, né. Então ficou muito bom, porque às vezes a gente só esperava de 2 pessoas, né, dar essa água, né, lavar o filtro, cuidar da placa, e cuidar totalmente da rede d'água. Então hoje ficou muito bom assim, né? Dividir o trabalho. Ficou só em 2 pessoas, né? Ficou com a comunidade toda, né? Que a gente vem trabalhando nessas mais de 200 comunidades, nessas mais de 200 localidades que estão aqui ao redor das reservas de Mamirauá e Amanã. E uma das formas que a gente tem procurado fazer isso, e isso é bem recente, é através do curso de implementação de tecnologias sociais com foco no abastecimento de água. Esse é um evento em que a gente procura convidar gestores, técnicos de órgãos públicos ou não, ou de outros órgãos que também tenham capacidade para multiplicar, para reaplicar essa tecnologia para outras comunidades. Promover esse curso é um momento em que a gente compartilha com essas outras pessoas a forma pela qual a gente vem trabalhando esse processo de levar um sistema de abastecimento de água a uma comunidade rural, a uma comunidade ribeirinha. O curso realmente foi algo inovador para mim. A gente pôde observar na nossa visita prática a satisfação das pessoas do local, principalmente das mulheres, que elas ficam em casa usando a água e ouvindo o depoimento daquelas mulheres, né, o comportamento dela, a alegria delas na questão de utilizar a água que é gerado da energia solar. Com sol ninguém tem problema, né? E é uma energia que não polui. E quem mora lá no interior, que tem dificuldade de adquirir o diesel para funcionar o motor, não vai ter problema de quebrar peça de motor, levar diesel. E eu acredito que essa tecnologia, esse
essa captação de energia é muito importante e precisa ser aplicado mesmo com muita objetividade. Trazendo essas pessoas que trabalham nas prefeituras, a gente procura com que as prefeituras tenham capacidade de multiplicar. A gente procura fazer com que as comunidades possam ter acesso a esse modelo e que a gente tenha uma crescente nesse acesso, que essa crescente possa ser alcançada e possa chegar a um resultado de gerar uma política pública.